afunda, é a esquerda que acaba, que vem afundando o Brasil. Então, isso na atualidade hoje é o que mais está sendo sustentado. Vamos permanecer com a direita, porque se a direita cair, a esquerda sobe e pisa, afundando o Brasil. Então, seria uma forma de pregar o fascismo, jogando a culpa sempre na esquerda, e a esquerda também utiliza esse meio também, jogando para a direita, né? Não, eu não vejo que seja... Eu iniciei a gravação, mas também não tem problema se a gente der continuidade nisso aqui, não, nessas perguntas. Eu não vejo como um elemento fascista você atribuir responsabilidade a governo anterior, não. Agora, assim, me preocupo quando alguém diz eu quero aniquilar, assim, eu quero acabar. Professor, Tá? Oi. No caso, o que a gente vê relacionado ao que ele falou, também um ataque à imprensa, né? Ultimamente, esses últimos dias, né? Aos poderes, o STF, a imprensa, né? Isso é um tipo de coisa que foi feito lá atrás também, né? Tipo, Também. O que é que eu estou querendo colocar para vocês? Que não existe, não tem como a gente definir ou rotular. O rótulo é muito pesado. E cada categoria é uma categoria muito, muito distinta. Tipo, o período em que Lula esteve na presidência da República, teve um cara que se debruçou só a estudar isso, um cara chamado Eduardo Singer, lá da USP de São Paulo, né? Professor da USP. E o Singer, ele cunhou um termo chamado lulismo. Então, o termo lulismo, ele acabou categorizando o período que Lula esteve e ele acabou extraindo características do governo de Lula. Então, assim, o que é que eu estou colocando para vocês? Que muito provavelmente lá na frente a gente vai estar falando em um governo Bolsonaro, em um bolsonarismo. Mas isso, assim, são categorias próprias. A gente não tem como rotular. Ele pode pegar um elemento ou outro, pode existir um são só elemento ou outro. indícios, né? Indícios, assim, por longe, Pode ter né? um elemento ou outro, mas rotular, eu acho muito pesado, entendeu? Eu acho muito pesado dizer, Bolsonaro é nazista, Bolsonaro é fascista. Isso pesa muito. Ele tem outras características bem peculiares, são bem próprias dele e que vão ser objeto de estudo da ciência política. E alguém vai dizer, olha, o bolsonarismo é caracterizado por isso aqui. Professor. Mas você rotular ele como nazista, como fascista, você vai depender da flexibilização desses conceitos. A gente pode entender que existe um modo de operar fascista, em que ele não vai se adequar integralmente ao conceito, mas ele vai se comportar de forma muito parecida. Então, o modo de operar, ele vai se aproximar ou não. Agora, rotular, eu tenho muita reserva. Foi isso que eu quis citar. Que ele não é isso, entendeu? Igual, vamos supor, Hitler. Mas a forma que ele tenta impor no que ele fala, seria mais ou menos o que Hitler sustentaria, entendeu? Porque ele prega que seria mais viável uma ditadura. Então, ele se rotularia quase igual a um Hitler, futuramente. Mas deixa eu só fazer uma distinção. Uma ditadura é um regime autoritário, mas pode não ser totalitário. Deixa eu só repetir isso. Uma ditadura é um regime autoritário, mas pode não ser um regime totalitário. Deu para entender aí? Porque a gente vai ter uma série de ditaduras ao longo do último século aí, mas não necessariamente elas são regimes totalitários. O que é que o pessoal entende que são regimes totalitários? O stalinismo, o nazismo, o fascismo. Essas categorias políticas, essas formas de governar politicamente, elas pacificamente são enquadradas como totalitárias. Já outras garantias, como a de suprimir parcialmente direitos e garantias políticas, direitos civis, direitos políticos, eles já se enquadram dentro de regimes autoritários, que pode ser uma ditadura, mas não necessariamente é um regime totalitário. Para que seja um regime totalitário, você tem que ter uma ideologia por trás, você tem que ter uma política de medo e você tem que ter obrigatoriamente, assim, algumas outras características. Monopólio da estrutura de comunicação do Estado, só existe aquele meio de comunicação do Estado. O monopólio da economia,
tudo é muito estatizado e o Estado e a iniciativa privada só produz aquilo que o Conselho de Estado permite que eles produzam. Não existe pluripartidarismo, não existe partido de oposição, é um partido único. Então, assim, vocês vão perceber que existe uma série de outras características. Por isso que eu digo que regimes totalitários, eles são muitos. É o ponto fora da curva dentro das formas de governo. É aquilo que a gente chama de exceção de forma de governo. Entende? A gente vai encontrar elementos em um e outro. A gente vai encontrar elementos dentro de qualquer governo. Elementos mais autoritários, elementos mais ditatoriais, elementos pouco democráticos, ou semidemocráticos, ou ditatoriais. Mas meter um rótulo assim é pesado demais. Meter um rótulo fica mais para disputa política. Ah, é fascista, ah, é não sei o que lá. Deixa para Ciro Gomes, né? Mas eu vejo algo interessante, tipo, o rótulo de que o Brasil vai virar comunista. O rótulo de que o comunismo vai invadir o Brasil. Quem tinha essas frases de efeito era Hitler. Você está entendendo? Hitler tinha essas frases de efeito. Ah, a Alemanha vai virar comunista. A gente tem que se defender dos comunistas. Essa preocupação com o regime político que ele rotula como infernal, como demoníaco, como totalmente ruim, face daquilo que ele entende que é ideal, a gente viu nas eleições. A gente viu e via falsa equivalência, tipo, o Brasil vai se tornar uma Venezuela. Ele escutou isso nas eleições? Vai para Cuba. Alguém escutou isso nas eleições? Então, assim, a necessidade de se construir uma plataforma política com base no rótulo, em uma propaganda de que alguém não presta, de que a gente vai se tornar aquilo que não presta se a gente... É uma política de medo. Agora, não equiparo essa política de medo a uma política de medo semelhante à política de medo nazista. Eu acho muito diferente. Professor? Fala que eu te escuto. Não é programa da Universal não, mas pode dizer. Não, aí. Tá bem distante a voz. Quem é que tá falando? Alexandre. Alexandre, fale mais próximo do microfone, próximo do computador, do celular. Ah, pronto. Dá para ouvir? Agora? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Melhorou muito, tá 100%. Pronto. Falando nessa política de medo do governo Bolsonaro, né? Que o colega citou aí, eu vejo isso que foi uma propaganda das duas partes, né? Que o lado da direita pregava isso e poderia virar uma Venezuela, poderia virar Cuba, qualquer outro país, mas de contrapartida também, o ET também, a esquerda também pregava que o lado do Bolsonaro também poderia virar um governo fascista. Isso, a democracia vai acabar, a democracia está em risco. Todas as duas partes utilizaram os mesmos argumentos, cada um com a sua estratégia, não é isso? Mas teve alguns pontos que, quando o senhor estava citando ali de governo totalitário, e eu lembrei de algumas partes do governo Temer. O governo Temer ele queria fazer um controle da mídia, né? Fazer regularização do controle da mídia. Isso, quando você tem a monopolização, quando você detém os meios de comunicação. Isso deixa a gente bastante preocupado, né? Com um governo ou um lado partidário que quer fazer o controle da mídia. Graças a Deus isso não aconteceu. E mais outras duas observações que eu vi foi que na última eleição que o próprio Lula ganhou, ele estava comemorando que a direita não participaria para concorrer a presidente. E só seria a esquerda, no caso PMDB, PDB e todos os governos. Isso também é preocupante quando não se há uma democracia que concorra. Vamos dizer que a direita e a esquerda com livre mercado para poder negociar. Isso. Veja só, deixa eu só anotar esse seu ponto aqui, para depois eu comentar.
Certo. E outro ponto que eu achei preocupante também, voltando ao mesmo assunto, foi essa última fala do ex-presidente em falar que essa epidemia veio, graças a Deus, para poder mostrar que o governo e o Estado é quem pode resolver um problema dessa magnitude, um problema desse tamanho. Aí são 3 trechos que, quando o senhor estava falando ali sobre totalitarismo, eu anotei e vi essas 3 observações que eu achei bastante também preocupante. Não que o lado da direita também não deixe a gente preocupado, também deixa, mas foram mais falas, né? E no caso do Temer, ele realmente quis entrar, e o de Lula foi mais comentários, né? E Sim. Sobre a situação. Veja só, você tocou em um ponto interessante quando a gente fala de a característica comum no totalitarismo é ele ser unipartidário. Você tem um partido único que carrega a ideologia, comunique essa ideologia às massas, essas massas têm uma adesão total, essas massas se comportem como olho, ouvido e cabeça do ditador. Por que eu estou colocando isso? Porque você tocou aqui na possibilidade de eleições direcionadas apenas à esquerda no comentário de Lula. Isso preocupa porque mostra que a gente não está com pluripartidarismo fortalecido. Mas, em qualquer medida, a gente tem pluripartidarismo, a gente tem participação de uma série de partidos políticos. Então, quando a gente tem participação de uma série de partidos políticos, a gente está bem longe de uma forma de governo totalitário. Porque os partidos existem, eles são partes no jogo político e eles estão para assegurar o processo democrático. Eles estão para representar os nichos da sociedade que vão votar naqueles representantes do povo ou do Estado. Então, assim, o pluripartidarismo é uma característica do regime democrático e nós temos isso. Então, apesar do comentário, não houve aniquilação da participação de outros partidos. Todos os partidos estiveram presentes. Isso é importante a gente frisar. Por que eu estou pontuando isso? Para tentar massificar na cabeça de vocês esse conceito de que num regime totalitário só existe um partido. O partido fascista ocupava todo espaço, ocupava toda a proeminência, ocupava as cadeiras, o destaque na Itália. O partido nazista de igual modo. E por que eu estou colocando isso? Porque vai chegar um momento de que mesmo que exista oposição, essa oposição ela não pode fazer oposição, ela não tem participação. Então, no regime totalitário, quem pensa diferente não pode agir diferente, porque ele é morto ou é preso. Na democracia, não. Na democracia você tem vários partidos políticos e todos eles vão ter voz, todos eles vão ter representantes, todos eles vão ter verba, vão ter tempo de TV. O que é que a gente tem? A gente tem adequações de tempo de TV e de verba relacionado à representação que eles têm no Congresso. Hoje em dia a gente tem algumas adequações. São as cláusulas de barreira de participação. Mas ainda assim a gente assegura o pluripartidarismo. Então, assim, isso nos distancia bastante. O que é que nos distancia de um regime como esse? As nossas instituições políticas funcionando. Isso eu quero que vocês gravem. Em uma democracia, as instituições políticas têm que funcionar. Então, independentemente se a gente tem uma democracia numa forma de governo republicano ou se a gente tem uma monarquia parlamentarista, o fato é que a gente tem que ter participação política através dos partidos. A gente não pode ter só um partido, porque ter só um partido é uma característica de um regime totalitário. Deu para entender assim, Alexandre? O que vai preocupar a gente hoje em dia são frases soltas. São frases soltas. O fato de você dizer, olha, não haverá participação, como Lula disse, não haverá participação da direita no governo do PT. Vamos colocar em 2008, 2004. Isso preocupa bastante, porque mostra que ele não tem uma percepção legal da democracia. Nenhuma democracia consolidada, nenhuma boa democracia,
O ganhador, ele governa para ganhadores e perdedores. Em uma boa democracia, em uma democracia consolidada, em uma democracia de alta qualidade, o eleito, ele governa para ganhadores e para perdedores. Porque ele é o chefe de governo e chefe de Estado. Ele, na condição de chefe de governo, governa para quem ganhou, para quem votou nele, assim como ele governa para quem perdeu. Essa narrativa de que vai governar para a maioria pensa assim que é assim, é um equívoco. Quem perdeu tem que aceitar a derrota e se comportar como oposição em um processo de fiscalização. O perdedor, o primeiro passo dentro do processo eleitoral é fazer o quê? Aceitar que perdeu. Aceitar que perdeu. É aquele aceita que dói menos. Aceitar que perdeu, mas fiscalizar, né? Mas fiscalizar. A oposição ela vai ter esse papel de fiscalização. Ela não pode ter o papel de empecilho para a governança. Porque você tem uma política de governo que pode ser adequada para o país. A oposição não pode ser oposição por mero capricho. Não pode, vou votar contra, só para ver a bagaceira. Ela não pode se... Não poderia fazer isso. Né? Isso, não poderia fazer isso. Isso. Não poderia fazer isso, porque assim, quem sofre com a falta de implementação de política pública, quem sofre com a falta de solução de um problema público é o povo. Então, o que é que eu estou colocando naquilo que você falou ainda a respeito da possibilidade de aniquilar o oponente, ou de não ter participação? O perdedor ele pode não ter participação no governo, dentro dos ministérios, ou ganhando secretaria no governo municipal ou estadual. Mas o perdedor tem um papel de aceitar, permanecer dentro do jogo político fiscalizando. Isso é básico dentro de uma democracia. No totalitarismo, não. No totalitarismo, eu quero a aniquilação da oposição. Quem pensa diferente tem que ser morto. Quem pensa diferente tem que ser preso. Aí me preocupa, sim, o fato de alguém implementar uma política pública, que é uma política pública, eu não vou entrar no mérito dela, mas o fato de alguém implementar uma política pública e alguém chegar e fazer um comentário em uma reunião ministerial dizendo que seria bom que após o término da pandemia prendesse todos os prefeitos e governadores. Esse pensamento não é um pensamento democrático. Esse pensamento é um pensamento mais que totalitário. Agora, eu não posso rotular Damares de fascista, não posso rotular Damares de nazista, mas é um pensamento antidemocrático, pouco republicano e mais alinhado a uma perspectiva ditatorial e totalitária. Onde eu quero prender o meu opositor, onde eu quero aniquilar o meu opositor. Esse pensamento não é um pensamento adequado na República. Não é um pensamento adequado para o regime democrático. Dá para entender nessa perspectiva, Alexandre? Dá sim. Tranquilo. Beleza? Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vejo que quando vocês perguntam, a aula rende um pouco mais. Eu sei que tem gente cansada. Hoje é São João, né? Hoje é São João na Bahia. Não sei se é São João em Sergipe, em Alagoas. Aqui o governador do estado antecipou São João. Então hoje, dia 25 de maio, é São João na Bahia. Aqui tá tendo toque de recolher. Não tem fogueira nem nada, não. Passou das 8 e vai pro xadrez. Pois não, Genivaldo? Hélio. Grande Hélio. Ô, professor, então nesse caso, igual citado aí, que eu não cheguei a acompanhar, esse negócio que citado aí de prender todos os prefeitos são aqueles que não aderiram às exigências do governo ou os prefeitos que se corromperam, desviaram as verbas que era para ser investida na prevenção do coronavírus e eles desviaram. No contexto, ela estava relacionando a política de isolamento e aos possíveis excessos desse isolamento, como a prisão de uma mulher em Sorocaba, Piracicaba, no estado de São Paulo, e o fechamento de uma loja no Ceará. Então, estava relacionada a violação dos direitos humanos.
era a política de isolamento e a relativização dos direitos humanos. E como ela é secretária da pasta de direitos humanos, ela colocava que houve uma violação e que o normal seria prender governadores e prefeitos em razão dessa política um pouco mais dura, que no entender dela violava os direitos humanos daquelas pessoas. Entendeu o contexto aí? São casos que têm que ser analisados essa questão, né? Se houve ou se não houve, não é chegar e mandar prender todo mundo, não. Primeiro tem que saber se houve ou não houve, né? Para depois tomar se teve excesso por parte de algum governador ou prefeito. Né? É a questão hoje mesmo... também. Pode colocar aí. Sim. É a questão seguinte, como é que poderia alegar, vamos supor, empreender uma pessoa, vamos supor, aqui na nossa cidade e em várias outras, está uma obrigatoriedade da utilização de máscaras, isso? Uhum. E se pega uma pessoa sem a utilização da máscara na rua, teria que primeiro avaliar a questão, o porquê dela não estar utilizando a máscara. Primeiro, ela poderia morar no interior, não tem a máscara, então precisaria ir até a cidade sem máscara para poder comprar. Então, antes de chegar na cidade, ela ser presa por conta disso, não seria uma violação também aos direitos humanos? Em alguma perspectiva, sim. Vai depender do regramento de estado para estado. Cada estado vai ter autonomia para estabelecer quais são as regras. A gente viu que na última decisão do Supremo a respeito das competências, os estados e municípios vão ter competência em razão da autonomia que é proveniente do Pacto Federativo, e eles vão poder estabelecer as regras. Comumente não existe regra de prender em razão do fato de não utilizar máscara. Existe regra de aplicação de multa ou de advertência seguido de multa, caso a pessoa não utilize. São regras distintas. Você está colocando uma situação extremada que eu não sei se existe algum estado prevendo a possibilidade de prisão por não utilizar máscara. Aqui na Bahia existe a possibilidade da pessoa pagar multa. Agora, ser recolhido, ser conduzido e lavrar um auto de prisão em flagrante pelo fato de estar utilizando máscara, não sei se existe cabimento legal. Até porque não cabe aos estados legislar sobre direito penal. Cabe aos estados legislar sobre matéria de interesse que seria regional e aos municípios sobre matéria de interesse local. Percebe? Então, tudo aquilo quanto eles têm feito, eles têm que ter feito com base em lei federal, se estiverem apontando para o Código Penal e para a legislação extravagante. E as medidas e orientações de isolamento e aplicação de multa, que não são medidas penais, são medidas administrativas e civis, elas podem sim ser aplicadas sem excesso de natureza penal. A gente também não pode ficar conjecturando se isso acontecesse, se aquilo acontecesse. O fato é que a gente tem que ver o regramento próprio de cada estado. Percebe, Hélio? Mas não seria adequado que alguém fosse preso porque não está utilizando máscara. O adequado seria uma advertência, o adequado seria a aplicação de multa. Eu não sei se já existe na legislação federal, por lei complementar ordinária, por decreto, pelo que quer que seja, um tipo penal que responsabilize alguém pelo fato de não utilizar máscara. Eu sei que existe um tipo penal, ainda da época que Moro era ministro da Justiça, que estabelecia a possibilidade de alguém responder por crime de contaminação, por crime de disseminação. Esses tipos penais foram criados ainda na época da pandemia. Pode ser que alguém seja enquadrado nesses termos. Alguém foi preso, olha... Ô, professor. Oi. Mas aí a pessoa poderia ser enquadrada nesse termo, mesmo sem estar provado que ele está doente com o Covid? Não. Né? Porque a pessoa vai ser enquadrada por um possível crime que ele não cometeu. Ao meu ver, nunca. Você está entendendo? É nessa perspectiva que eu tenho colocado. Aqui em nosso estado teve uma prisão a respeito disso. O cara saiu, ele já era foragido, né? Que na verdade ele já era um foragido, foi diagnosticado com Covid-19. Ele saiu de uma cidade, se eu não me engano, foi de Itabaiana e foi para um interior aqui do nosso estado. E foi denúncia anônima, foi localizado ele em casa de parente, porque ele violou
o isolamento social que ele deveria estar. Então, eu não acompanhei o caso de perto, mas acredito que ele tenha sido preso por conta disso e responder criminalmente. Ou não. Veja só, não. É porque mesmo se ele estiver... Eu acho que ele foi preso pelo fato de ter sido foragido, simples. Mas se ele estava com Covid, se ele estava com Covid-19 e estava preso e saiu, ele vai cumprir aquilo que a gente chama de prisão domiciliar. A prisão domiciliar, por meio de uma resolução, se eu não estiver enganado, é a resolução número 63 do Conselho Nacional de Justiça, que foi publicada em 18 ou foi 19 de março de 2020. Essa resolução número 63 estabelece que aqueles que se encontram em situação de risco, os que tenham comorbidades, os que tenham disposição a pegar a doença e possivelmente não resistir, desde que se encontre em presídio que se encontra superlotado, tenha comorbidades, ele tem o direito de estar preso em regime domiciliar. Ele vai ficar preso em regime domiciliar pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Então veja o que é que eu estou colocando para você. Ele poderia estar preso, saiu para domiciliar, mas não ficou no domicílio que ficou determinado na prisão domiciliar. Nesse caso, ele pode voltar a ser preso novamente, mas não é pelo fato de que descumpriu e estava passeando com Covid ou não Covid. É pelo fato de que ele tinha que estar preso no domicílio que ele indicou. Entende, José? Deu para entender? Sim, entendi. Então, Deu. se ele não estava no domicílio indicado, que consta lá no Sistema de Execução Unificada do Conselho Nacional de Justiça, antes de sair ele indica, você está saindo, você vai para domiciliar, qual é o seu endereço? Vou para a casa de minha mãe, fica lá perto da Pio Décimo, na rua tal, bairro tal. Ele vai indicar tudo certinho. Se por algum motivo descobrirem que ele não está lá, ele vai estar rompendo, ele vai estar quebrando com a prisão domiciliar. Ele vai perder o benefício da prisão domiciliar e ele volta para o regime fechado. Então, pode ser que o cara tenha sido preso nessa perspectiva, por descumprimento da domiciliar, da prisão domiciliar, pelo simples fato de estar foragido, não pelo fato de estar com Covid ou não Covid. Percebe qual a diferença? Eu não conheço o contexto, estou só dizendo. Sim. Depois eu vou procurar aqui e te envio depois. Beleza. Vejam só. A gente ainda vai ter essa concepção do conceito de totalitarismo desses dois jovens aqui, ó, Carl J. Frederick e... Que nome, viu, gente? Que nome, pelo amor de Jesus. Não tem nem condição de ler um negócio desse. Mas na concepção desses professores, eles vão entender que o totalitarismo é um conjunto de traços característicos que podem ser encontrados no regime. O conceito deles é um conceito procedimentalista. O conceito deles vai se pautar por um procedimento, por características que podem ser encontradas em um regime totalitário. Então, nessa perspectiva, diferentemente da professora Hannah Arendt, que coloca que o totalitarismo, a partir de um conceito finalístico de transformação da natureza humana, da conversão dos homens em reflexos ou de feixes da recíproca reação do seu ditador, eles vão colocar aqui que totalitarismo seria um conjunto de traços característicos comuns naquele regime totalitário. E eles vão elencar aqui 6 traços comuns, 6 características. O que é que a gente vai perceber? Que Hannah Arendt já colocava algumas dessas características. Hannah Arendt vai colocar que a política do medo ou uma política de terror é uma característica principal. Assim como também a ideologia. Discorre sobre a personificação do líder, sobre o líder concentrar todos os poderes, mas ela não coloca como elemento de composição do conceito de regime totalitário. Já esses autores aqui, eles vão colocar as seguintes características. Primeiro, a ideologia. A ideologia oficial. A perspectiva de um ideal radical pelo qual todos devem lutar e seguir. Então, comumente, dentro de um regime, você vê pessoas apaixonadas ou radicalmente apaixonadas que dificilmente vão enxergar qualquer tipo de defeito na liderança que tem. Então, a ideologia oficial vai ter esse papel de doutrinar,
de ensinar os liderados a pensarem da mesma forma que o seu líder. Parte desse processo, ele é feito por literatura, dentro dos regimes de linha comunista, como os leninistas. Ele é feito através das obras de Marx, que é uma obra de caráter racional e universalista, e tem um parâmetro historicista. Já dentro dos regimes fascistas, não. Em um regime fascista, você tem uma ideologia antirracional. Você tem uma ideologia anti-universal. Qual a perspectiva da ideologia fascista? É de buscar um ideal passado mítico que nunca teve, apontando para os perigos que estão por vir, em razão desse inimigo imaginário que existe, ou real, mas é um inimigo criado, não é um inimigo em potencial, para que uma política de medo se instale e uma ideologia seja colocada na cabeça do povo. Então, assim como Benito Mussolini conseguiu impregnar esses ideais, assim também fez Hitler, colocando uma espécie de política de medo dentro da ideologia, colocando uma espécie de medo constante para o povo, e o povo passou a aderir de forma radical, de sorte que não enxergava nenhum tipo de defeito na pessoa do seu líder. Então, isso é bastante comum. Uma pessoa que tem uma adesão ideológica, dificilmente ela vai enxergar uma verdade, ainda que ela seja bastante evidente. Dificilmente você vai conseguir enxergar um defeito, ainda que ela seja bastante evidente, aquele defeito. Então, era nessa perspectiva de você ter um ideal radical a ser perseguido, que esses autores estabelecem como primeira característica do regime totalitário. O regime totalitário vai se caracterizar por uma ideologia radical, por pessoas radicais seguindo um líder. E assim, comumente, o que é que a gente tem? A gente tem uma comunicação de massa. A gente tem uma linguagem em que ela alcança várias camadas da sociedade. Então, é muito interessante quando você pega Mussolini falando para os camponeses italianos do sul, de onde ele era proveniente, e ele conseguia se comunicar com essas pessoas, assim como também ele conseguia se comunicar com a classe letrada, onde ele disse que reproduziria Roma novamente na Itália. Com quem é que ele está se comunicando? Ele está se comunicando com a classe média, com a classe burguesa, que estava nas grandes universidades, que lia a literatura filosófica de Roma na época, e que tinha saudade daqueles tempos áureos. Então, perceba aí, ó, como o próprio Mussolini, impregnando sua ideologia, conseguia se comunicar com as várias parcelas da sociedade, tentando forjar o quê? O ideal de nação italiana. Então, assim, a ideologia, ela é parte dentro desse processo de um regime totalitário, e a gente vai ver a impregnação dessa ideologia, tanto no nazismo, como no leninismo, como no fascismo. Isso fica bem perceptível. E a gente também percebe que as pessoas que estão aderindo, elas se comportam de forma muito radical. Escutando o podcast que eu vou sugerir para vocês, vocês vão perceber que dentro da Itália de Mussolini, quando os fascistas ou quando os camisas negras começam a se apresentar à sociedade italiana, inclusive como partido político, eles passam a perseguir aqueles a quem Mussolini também atribui como um grupo a ser combatido, que eram os comunistas. Então, os comunistas também são perseguidos lá e são combatidos lá. Então, os camisas negras visitavam as aldeias ou visitavam as comunidades em que os comunistas estavam, e eles convidavam os comunistas a saírem de suas casas, e eles convidavam sob o pretexto seguinte, ó, ou você sai ou a gente vai tocar fogo na sua casa. Então, se você não sair de dentro de casa, a gente vai tocar fogo e você vai ficar aí dentro e vai morrer. A gente só quer conversar com você. Então, quando os comunistas saíam de dentro de casa, eles ou apanhavam, ou eles saíam para ser humilhados, saíam para ser urinados e defecados, e saíam também com as suas literaturas. Eles pediam as literaturas comunistas. Então,
O que é que os camisas negras ou fascistas faziam? Eles pegavam os comunistas e humilhavam como forma de quê, gente? De aniquilar uma possível oposição. Veja que é parte desse processo de um regime totalitário, uma tentativa constante de aniquilação da oposição. Assim como a gente colocou que ciganos, judeus, eu coloquei um outro grupo nos nazistas. Não estou me recordando. Ciganos, judeus e comunistas. Ciganos, judeus e comunistas se apresentavam como um potencial a ser combatido e a ser eliminado, assim também fez Benito Mussolini, ou fazia mesmo antes de Hitler na Itália. Então perceba que uma das características de um regime totalitário é o quê? A tentativa constante de aniquilação da oposição. É uma tentativa constante de calar a voz da oposição. Então, assim, dentro de um regime democrático, você pode até divergir da oposição. Agora, você querer silenciar, você querer aniquilar, você querer acabar com o partido político ou com as pessoas que pensam na perspectiva ideológica daquele partido já não seria tão razoável. O que é que eu estou colocando? Que dentro de uma democracia a gente admite divergência, a gente admite embate político, mas a gente não pode admitir uma tentativa de aniquilação da oposição. Então, a oposição se faz necessária, inclusive para os fins de fiscalização. Se você pretende aniquilar aquele que possivelmente se apresenta como um risco à sociedade, como um risco à existência de uma Itália ideal, como um risco à existência de uma Alemanha ideal, ou como um risco à existência de um Brasil ideal, a gente pode estar pensando de forma equivocada, pode estar pensando de forma totalitária. Perceba que a ideologia ela vai carregar esses perigos. Porque a ideologia ela vai carregar consigo a tentativa de colocar na cabeça do povo uma política de medo. Uma política do nós versus eles. Nós somos bons. Nós somos cidadãos de bem. Nós merecemos direitos, porque o direito está para aquele que é direito. Ou o direito está para quem direito anda. Não sei se você já ouviu essa frase. Então você retira o direito da condição humana e coloca para uma condição, para uma categoria que você estabeleceu como ideal. Na Alemanha, a categoria de cidadão ideal era a categoria ariana. Na Itália de Benito Mussolini, era um sentimento nacional em busca dos ideais passados. Então, o que é que a gente devia resgatar na Itália? A gente devia resgatar a Itália do passado, onde a gente tem o homem como herói da nossa sociedade e a mulher como matriarca ou como mãe desses futuros heróis. Veja que há um perigo em você tentar excluir qualquer que seja a pessoa, independentemente da condição econômica, de gênero, de opção política ou econômica, ou qualquer que seja a opção. Não dá para você restringir o rol de direitos e garantias fundamentais, não dá para você restringir o rol de direitos que é dado à pessoa em razão da condição de ser homem ou de ser humano, em razão de uma perspectiva ideológica. Então, o que é que eu estou colocando para vocês? Que existiu um momento da história onde a gente reduziu tanto a condição de ser humano que a gente permitiu que Hitler matasse nazistas e os alemães chancelavam isso, achavam isso muito normal e natural. Mussolini invadiu uma série de países na África, Etiópia, entre outros, tentou invadir o Egito, tentou invadir a Grécia, pela simples perspectiva de que a nação italiana era superior a qualquer outra. Então, o que é que eu estou colocando para vocês? Que dentro da ideologia existe uma definição de um grupo que merece e outro que não merece. Dentro da ideologia existe um grupo superior. Um grupo a quem é titular de direitos e outro não. Um grupo que vai aderir, quem não aderir não merece o respeito, não merece inclusive a vida. Então a ideia de aniquilação do diferente, ela vai partir da formação do pensamento ideológico. Eu sei que eu estou assim, falando bastante, mas é mais ou menos nessa perspectiva que eu quero que vocês entendam o que é a ideologia oficial dentro de um regime totalitário. A ideologia ela vai partir do pressuposto de que existe alguém diferente e que o diferente tem que ser aniquilado. O diferente ele tem que ser expurgado.
O diferente, ele não merece a existência. Percebe qual o perigo de você carregar uma política totalitária? Que você começa a estabelecer categorias de pessoas que prestam e pessoas que não prestam. Para Hitler, judeus não prestavam. Daí surge a concepção e o conceito de antissemitismo, que seria ojeriza, nojo aos judeus. Hoje a gente vai ter categorias bem mais contemporâneas. Tem gente que tem ojeriza, tem gente que tem nojo, e a gente vai ver uma série de grupos assim a negros. Você vai ver desdobramentos de um pensamento nazista ou de um pensamento de uma raça superior ariana lá nos Estados Unidos, com a KKK, com a Ku Klux Klan. Você vai ver pensamentos de um apartheid ou pensamentos de uma superioridade branca lá na África do Sul, com o apartheid. Então, assim, perceba que existem categorias. Com Hitler, foi a percepção de que quem era judeu não existia problema em ser exterminado. Nos Estados Unidos, em algum momento da história, existia a perseguição a pessoas que eram negras, simplesmente em razão do tom da pele. Você vai ver muito isso na Carolina do Sul. O sul dos Estados Unidos ele é muito carregado por esse tipo de coisa. De você ter um pensamento de inferioridade em razão da condição e da cor da pele. Ô, Que era professor, Pois não, pode colocar quem é. Alexandre, Ah, para mim não perder. Nesse caso do governo totalitário, a culpa, pode-se dizer assim, é da população, da sociedade, que vai se deixar se induzir por um idealismo partidário ou de governo e deixa com que faça a cabeça de todos e assim deixando com que esse governador, esse presidente, qualquer que seja, põe em prática o seu idealismo e a sua vontade. veja Pode dizer que só. um pouco culpa da sociedade? Em parte sim, em parte não. Vou lhe explicar, porque existe um contexto. Eu acho que foi o José Hélio, ou foi o Genivaldo, que apontou um contexto, ou foi o Cláudio, apontou o contexto alemão, da Do época em pós-guerra, né? que surge o nazismo. Ele surge no pós-guerra. É um Pós-guerra. processo complicado socialmente, é um momento complicado socialmente. Politicamente, porque a República de Weimar não deu certo. E Hitler atribui a perda justamente da soberania e a perda da guerra e a assimilação dela e assumir os débitos da guerra à República de Weimar. Assim como também o momento econômico era complicado. Então você vê um momento de complicação social, de convulsão social, um momento de convulsão política e um momento complicado economicamente. Então o que é que o povo estava? Perdido. Surge alguém propagando que tem um caminho, que tem uma rota de correção de rumo. Então, não dificilmente essas pessoas não estariam aderindo. Porque ele vai propagar algo bom. Eu consigo tirar você dessa situação de falta de emprego, de pobreza. Eu consigo tirar você dessa situação de inércia. Eu sei a quem devo combater. Eu vou combater os judeus, que é quem tem concentrado riqueza. Eu vou redistribuir essa riqueza. As pessoas vão ter acesso a recursos, vão ter emprego. A Alemanha vai voltar a ser soberana novamente. Então, assim, veja que diante da fragilidade do contexto social, econômico e político, você tem alguém se apresentando como salvador da pátria. Então, a gente percebe que uma das características do regime totalitário é que você tem alguém personificando a salvação para o povo. A figura de um Messias. É uma figura meio messiânica. É a figura de um Salvador. Entendi. No meio de um... Mas isso também não elimina o fato de que dentro desse processo existe uma doutrinação. As pessoas passam a interiorizar, passam a entender. Por quê? Porque à medida que esse organismo, que esse totalitarismo vai tomando de conta do Estado, ele vai fazer o quê? Vai monopolizar as fontes de informação. Então você só recebe informação que o governo quer que você receba. Então você não vai ter condição de pensar diferente. A adesão ela vai ser implícita.
E quem pensa diferente, o que é que acontece? Está aqui embaixo. Ó. Quem pensa diferente vai sofrer o terror e a perseguição de um sistema policial. Esse sistema policial ele provém tanto da fonte do Estado, que o Estado vai ter um organismo organizado, vai ter uma estrutura de organização, de perseguição e de fiscalização da oposição, mas ele também vai vir, inclusive, de quem? Dos olhos e dos ouvidos do ditador. Os olhos e ouvidos do ditador pode ser qualquer um. Pode ser qualquer do povo. Então, o que é que a gente vai perceber? Que qualquer do povo que tenha aderido à ideologia vai começar a divulgar, olha, naquela casa existe um comunista, naquela casa ali existe um judeu. Tem uma série de filmes que retratam bastante isso. Não estou me recordando dos nomes aqui. Um filme lindo, lindo, lindo. Quando eu me recordar, eu passo para vocês. Mas vai ter uma série de filmes que vai retratar isso. Essa mística de alguém que protegia uma camada social ali, protegia judeus, ou protegia ciganos, ou protegia alguns comunistas, mas que tinha alguém que era os olhos e o ouvido do ditador e acabava denunciando. Por quê? Essa pessoa está impregnada de ideologia. Essa pessoa é um radical que aderiu àquele regime. A adesão muitas vezes é ideológica, mas ela às vezes é forçada, porque você tem uma política de terrorismo policial, você tem perseguição. Então, ou você vai aderir e se silenciar, ainda que você não pense igual, mas você vai ter que ficar calado, entendeu, Alexandre? Que ou você fica calado, ou você morre, ou você vai ser preso. Dentro de um regime totalitário. Quem pensa diferente vai ser o quê? Aniquilado. Aniquilado. Quem pensa diferente vai ser aniquilado. Perceba só mais um atributo. Ele vai dispor não apenas do monopólio dos meios de comunicação, mas ele vai dispor de um monopólio absoluto partidário. Esse monopólio absoluto partidário ele se reflete no domínio de instrumentos modernos de luta, inclusive armada. Então, quem é que vai ter a possibilidade de ter arma? Um grupo insurgente? Um grupo que pensa diferente? Não. Quem vai deter os meios de possibilidade de combate à arma vai ser justamente o grupo de apoio. Tanto o grupo de apoio politicamente enraizado, como também um grupo de apoio paramilitar, ou paraestatal, fora da estrutura do Estado, mas que apoia a ideologia. Então, nessa perspectiva, assim, existe uma série de características dentro de um regime totalitário que vai apontar justamente para aquilo que a professora Hannah Arendt coloca como impossível, de que um regime totalitário ele seja extirpado da estrutura do Estado de dentro. O regime totalitário ele é acabado, ele é posto em seu fim, quando acontece um evento externo. Quando é que acaba o nazismo? Quando os vermelhos, quando as forças stalinistas da União Soviética adentram onde? A Alemanha quebrando com tudo. Um evento externo e não um evento de insurgência popular, de revolução do povo alemão insatisfeito com o nazismo. Perceba que de dentro do Estado não surge, ou não se insurge força necessária para acabar com o regime totalitário. Porque qualquer que se apresente como oposição, qualquer que se apresente como diferente, vai ser o quê? Aniquilado. Dá para entender nessa perspectiva, Alexandre? Deu sim, professor. Então veja, uma outra característica que a gente já discorreu bastante é a possibilidade de não existir pluripartidarismo, de não existir oposição, de não existir outros partidos políticos. Perceba que vai ter só um único partido, na época lá era o Partido Nazista, assim como existia também o Partido Fascista. Vocês vão perceber um negócio interessante quando vocês estiverem estudando a Constituição. A nossa Constituição ela vai vedar algumas situações. Ela vai vedar a possibilidade de registro de partido em caráter paramilitar. Ela vai vedar também a possibilidade de pessoas se apresentarem de maneira caracterizadas ou fardadas. Então, o que é que ele está querendo evitar aqui? Aquilo que aconteceu no passado. Vocês vão botar aí na internet, se vocês quiserem depois, vocês vão procurar aí fascistas. Vocês vão perceber que os fascistas eles tinham um modo de se vestir. Eles sempre se vestiam de preto.
sempre se vestiam de preto. Eles tinham um modo muito próprio de se vestir, eles tinham todo o indumentário. Então, quando vocês percebem na nossa Constituição, em 1988, a gente estabelecendo que dentre os direitos e garantias fundamentais, dentre eles se encontram os direitos políticos, e não existe possibilidade de existir partido de caráter paramilitar, o que é que ele está querendo dizer? Olha, acontecer na história uma primeira vez é até possível. Se repetir, cara, aí já é um negócio bem complicado. Então a gente vai ter mecanismos de previsão constitucional que tentam evitar que aquilo aconteça novamente na forma de tragédia. Estou parafraseando Karl Marx. Eu não sei se todo mundo ama Karl Marx ou se todo mundo odeia. Mas Marx colocava isso, que esses fatos acontecem a primeira vez como um fato histórico, mas eles se repetem como tragédia. E ele fazia menção ao bonapartismo. Ele fazia menção à ascensão de Bonaparte. Mas eu acho que isso se aplica também aqui, quando a gente vê que é interessante que a gente conheça esse passado, é interessante que a gente conheça essa categoria histórica, é interessante que a gente conheça o conceito de totalitarismo para que a gente não repita isso. A gente percebeu que existem características que são definidoras na concepção da Arendt. Ela vai dizer, olha, uma política de terror e uma ideologia caracterizam plenamente um regime totalitário. Além também, ela não coloca como fundamental, mas ela diz a personificação também em alguma medida. Já essa dupla aqui, esses dois vão colocar algumas outras características. Ela vai dizer a ideologia oficial e a adesão radical é importantíssima. A ideia do partido único também. Não há pluripartidarismo, não há participação de oposição, não há fiscalização, opositores não existem. Opositores, na verdade, têm que ser aniquilados. E tudo isso se dá por meio de quê? De um sistema de terrorismo policial. Existe toda uma estrutura do Estado fiscalizando, monopolizando o pensamento, a adesão. Esse sistema de terrorismo é bastante interessante. Esse sistema de terrorismo policial, porque vocês vão ver em uma maneira diminuída dentro de regime autoritário. Aí você pode estar se perguntando, como é que é isso aí, professor? Como é que a gente vê esse sistema de fiscalização policial em ditaduras? Quando a gente vê as censuras. Quando a gente tinha um órgão dentro do governo para fiscalizar e olhar se as letras dos compositores elas contrariavam os valores dos regimes militares ou não. Então, vocês vão perceber que a gente tem um sistema de terror policial, um sistema de fiscalização constante, em que você tinha órgãos para fiscalizar qualquer pessoa que se desvirtuasse. Então, é bem comum, dentro daquele período da década de 60, 70, 80, você ter pessoas ou compositores que compunham suas músicas naquela época, mas eles faziam essas composições de forma meio disfarçadas. Eles utilizavam figuras de linguagens, eles usavam metáforas para não serem descobertos. Por quê? Porque você tinha um aparato de repressão do Estado. Então, esse aparato de repressão do Estado, esse aparato de terror policial ou de fiscalização, em alguma medida proveniente desses regimes totalitários. Nos regimes totalitários, você tem, na verdade, a aniquilação. Você tem prisão, você tem as pessoas sendo levadas para os campos de concentração, para que elas sejam presas e fazer os trabalhos forçados, ou para que elas sejam, de fato, mortas, mas você tem, pelo menos, uma espécie de desdobramento desse sistema de terrorismo policial dentro de algumas ditaduras, ou dentro de regimes autoritários, que seria fiscalização das músicas, fiscalização dos livros. Quem é um pouco mais da antiga aí tem esse conhecimento de que houve um período da história do Brasil em que houve fiscalização de música, houve fiscalização de livro. Não se publicava nada sem antes passar por um órgão do governo dentro da estrutura do regime militar para avaliar se era lícito ou se não era lícito. Se contrariava os valores da família tradicional brasileira ou não. Veja só, aqui a gente ainda vai ter as últimas 3 características de uma ditadura na perspectiva desses dois teóricos. Uma, a questão do monopólio dos meios de comunicação, que a gente já teceu alguns comentários anteriormente. Enquanto hoje a gente valoriza bastante
a imprensa livre, atuando não apenas para noticiar, mas atuando na perspectiva de se contrapor às informações que o Estado traz, dentro da estrutura de um regime totalitário não existe essa imprensa. O único meio formal é a estrutura do Estado. Então, se existe música, se existe cultura, se existe divulgação, se existe propaganda, banner, jornal, tudo vai vir carregando a ideologia que vai impregnar aquele Estado, ou melhor, aquela nação. Porque dentro de regimes totalitários há sempre uma perspectiva de se substituir a estrutura do Estado por uma percepção de nação. Busca-se sempre um apelo ao sentimento nacionalista e não um sentimento da estrutura do Estado. Então, nessa perspectiva, o que é que você tem? O monopólio da estrutura de comunicações do Estado. Tem uma frase que ficou consagrada aí como no regime nazista, que um cara disse, olha, repita uma mentira 1000 vezes e ela será considerada verdade. Foi o ministro de propaganda de Hitler, um cara chamado Goebbels. Goebbels, ele era a cabeça pensante da propaganda nazista. Ele fazia com que as pessoas entendessem a ideologia que estava por trás, assimilassem e aderissem. Então, nessa perspectiva, Mussolini também trabalhava. Mussolini monopolizava os meios de comunicação. Ele, inclusive, chegou a queimar jornais que tinham uma perspectiva comunista, a matar comunistas, chegou a fechar jornais. Qual era a imprensa oficial e qual era a imprensa formal? Aquela que era proveniente do Estado e aquela que trazia somente a ideologia fascista. Aquela que comunicava os valores ideológicos fascistas. Então, quando hoje a gente vê alguém criticando, quando hoje a gente vê alguém desmerecendo os meios formais, a gente precisa ter algum tipo de reserva. É interessante que a gente observe que depreciar os meios formais de informação é depreciar em alguma medida a democracia. É você flertar em alguma medida com regimes totalitários, porque você quer ter apenas uma voz ou uma única voz na comunicação. Então isso é bastante complicado. Naquela época você tinha isso como instrumento de manutenção do regime totalitário, porque os meios de comunicação comunicavam não só a estrutura política, mas comunicavam a ideologia por trás. Hoje não. Hoje a gente tem várias redes de TV, hoje a gente vai ter várias plataformas de acesso à informação, inclusive informais que acabam se tornando, bem dizer, formais. Quando eu quero informação rápida hoje, eu vou para o Twitter. Sigo, lógico, algumas páginas de alguns jornais. Mas quando eu quero, eu vou para o Twitter. Eu não compro mais um jornal, eu não compro mais uma revista, eu vou para o Twitter. Eu vou olhar as páginas ou as pessoas que vão noticiar. Então, isso só é possível dentro de um Estado democrático de direito. Isso é possível em regimes democráticos. Então, soa para mim muito estranho, dentro de uma democracia, ver ou perceber alguém querendo depreciar, querendo fechar meios de comunicação, querendo aniquilar isso. Onde é que a gente viu isso aqui bem próximo, gente? Na Venezuela. Na Venezuela, a gente teve um processo de estatização das TVs que antes eram privadas. As TVs que antes eram privadas foram compradas pelo Estado e passaram a ser públicas. A gente viu isso no Chile de Pinochet. O Chile de Pinochet cooptou toda estrutura de comunicação. Então, tinha áreas de que era estrutura de comunicação privada, mas à medida que essa estrutura de comunicação privada comunicava aquilo que desagradava a Pinochet, Pinochet fez o quê? Ele perseguia politicamente, ele passava a perseguir e prender, inclusive, os donos daquelas redes de TV. Então, o que é que a gente tem? À medida que a gente tem comprometido meios de comunicação formal, à medida que a gente tem comprometido a possibilidade das várias vozes informando o que é que acontece na estrutura do Estado, a gente tem minado a democracia. A democracia, ela mina, a democracia, ela morre na percepção. Está me faltando aqui o nome do cidadão. Eu esqueci o nome do cara, do professor de Harvard. As democracias morrem à medida que os meios de comunicação formal elas são
minados, são destituídos ou são cooptados, porque a imprensa livre vai ter justamente essa possibilidade de, em razão da sua independência, apontar os erros, apontar a corrupção, apontar a fragilidade da estrutura do Estado. Isso não é possível dentro de um regime totalitário. Dá para entender nessa perspectiva? Estou falando. Sim, dá. Beleza. Então, nessa perspectiva, a gente não pode abrir essa lacuna para que a gente mine ou retire a possibilidade de ter uma imprensa livre, porque uma imprensa monopolizada ou estrutura dos meios de comunicação pertencentes à estrutura do Estado é uma das características de regimes totalitários. Do partido absoluto ou da dominação dos meios de luta, é interessante a gente observar, e eu fiz esse comentário quando respondi o Alexandre, que comumente, nesses regimes, esses ditadores vão defender em alguma medida que os partidos políticos se sustentem inclusive por meio da coerção. Dominando, inclusive, se for necessário, de maneira armada. Então, vocês vão pegar aí na internet, vocês vão pegar aí nos livros, inclusive a defesa ou a possibilidade de armar parte da população, ou armar essa população que defende esses ideais, como uma forma de manter aquele regime totalitário, como uma forma de não se sujeitar a eventuais insurgências, como uma forma de não se sujeitar às regras do jogo e às regras de um jogo democrático e de direito. Então, independentemente do lado que você se encontre, se armamentista ou desarmamentista, em estados absolutos se defendia que para que o Estado, para que o partido se mantivesse no poder, se fosse necessário, utilizasse da luta armada, que assim se fizesse. Então, não é interessante hoje, ou pelo menos a gente vem definindo isso dentro das democracias, de que aquele que detém a força, ou o monopólio da força, seja apenas o Estado. Não seria interessante você armar, ou não seria interessante você estruturar o cidadão, ou qualquer que seja a pessoa, com o poder de armar-se. Não seria interessante nessa perspectiva, pelo menos que é colocado aqui pelos teóricos, porque você pode estar aqui armando uma parcela da população que pode acabar se insurgindo ou pode acabar resistindo a uma possível mudança. E essa insurgência, essa resistência, ela pode se dar de forma armada. Então, não seria tão interessante nessa perspectiva. Você pode conjecturar que seria um direito de primeira geração, de proteção da própria vida ou da propriedade, e aí você vai ter uma série de outras perspectivas de se enxergar a possibilidade de se armar. Ponto. Eu não estou discutindo isso aqui não, gente. Mas o que é que ele coloca? Que a resistência, ou que a manutenção de um partido, ou de uma perspectiva de monopólio absoluto daquela ideologia ou daquele regime totalitário, ela tem que se sustentar por meio da luta, inclusive sendo ela armada, se necessário for que ela seja armada. Então, o que é que defende-se em um regime totalitário? Que, se necessário for, que o regime ele seja defendido, inclusive de forma armada, que se faça, mas que se perpetue no tempo, no espaço, a ideologia, e que qualquer oposição seja aniquilada. E, se necessário for aniquilar pela morte, que se faça. Então, assim, coloca-se nessa perspectiva que um dos requisitos para que se tenha um regime totalitário é a detenção absoluta dos meios de luta, inclusive armada. Não se pode dar a possibilidade de um inimigo, de um opositor se insurgir. É bem complexo nessa perspectiva, porque, assim, pode ser que você faça a confusão de não fazer a relação, ou de faça a confusão de dizer, olha, aí você está defendendo o desarmamento. Não estou defendendo desarmamento nem armamento. Não é essa a perspectiva. Esses autores colocam apenas que um dos critérios para se definir o regime totalitário é que o partido unitário permaneça absoluto no poder.
se necessário for, mediante luta armada que se faça. É isso que eles colocam. Foi assim que aconteceu com o nazismo, foi assim que aconteceu com o fascismo, foi assim que aconteceu nos regimes comunistas, leninistas, na União Soviética, é assim que acontece ou aconteceu lá na China. Existe uma parcela da estrutura do Estado que detém o monopólio da força, inclusive da luta armada. Então, nessa perspectiva é que é caracterizado. Uma das características do regime totalitário é a detenção dos meios de luta. Beleza? Por fim, aqui, o controle central da economia. Então, quando a gente pensa aqui em um regime totalitário, no regime totalitário não há que se pensar em livre mercado, não há que se pensar em livre iniciativa, não há que se pensar em um comércio, ou em um empresariado, em uma indústria livre, produzindo aquilo que bem quer, conforme suas demandas de mercado. Em um regime totalitário, quem define aquilo que é produzido é o Estado. Existe um conselho, uma burocracia estatal que define aquilo que deve ser produzido. Então, a definição de produção e aqui a definição de economia, ela provém da própria estrutura do Estado. Nos regimes totalitários, há um controle absoluto dos meios econômicos, inclusive dos meios de produção. O Estado vai buscar sempre estatizar, o Estado vai buscar sempre definir aquilo que tem que ser produzido, e o Estado vai buscar sempre ter o controle da produção. Ele é quem vai definir os rumos da economia. Então, nessa perspectiva, ela está bem distante do ideal liberal econômico. Nessa perspectiva, não existe aqui o ideal liberal a ser cultivado, nem também existe um ideal social a ser cultivado. Não existe liberalismo nem socialismo no controle central da economia. Então, o que é que a gente tem ainda em um regime totalitário? A gente tem a definição de um controle de produção. A gente tem o Estado definindo aquilo que tem que ser produzido economicamente. Beleza? Deixa eu só tentar recapitular aqui com vocês. Então, o que é que eles definem como essencial? Que existe uma ideologia oficial, que existe um partido único, que existe um sistema de terrorismo policial, um monopólio dos meios de comunicação, um monopólio absoluto partidário, que não permita qualquer tipo de insurgência de qualquer que seja a oposição, e que, inclusive, se for necessário se manter de forma armada no poder que se faça, e existe ainda um controle central da economia. Então, o que é que esses dois autores colocam? Eles colocam critérios definidores, critérios básicos, que definem aquilo que é um regime totalitário. Em alguma medida, eles flertam também com os conceitos da Hannah, com o conceito da Hannah Arendt, que vai colocar uma política de terror, que vai colocar aqui uma ideologia, mas eles acrescentam outros critérios aqui, aquilo que eles entendem que seria um regime totalitário. Beleza? Eu acho que aí tem como a gente resumir bem o que seria totalitarismo dentro dessas duas concepções clássicas. Em uma concepção finalística da Hannah Arendt e dentro de uma concepção característica ou procedimentalista desses dois professores. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, quer contextualizar, quer provocar um debate, alguma coisa nesse sentido? Professor, Elisiane, não é dúvida não, mas a aula toda eu lembrei muito de um livro, A Garota que Roubava Livros, e é bem interessante porque vai contando a história da Liesel e vai retratando esse momento da Alemanha, o momento que ela desapareceu, sim, o pai dela desapareceu, ela foi adotada por outra família porque a mãe não tinha condições de criar e tal, e depois a mãe também sumiu. E vai mostrando a miséria, porque ela foi adotada por uma família pobre naquele momento. E tinha a família, a parte rica e a pobre. Ela foi adotada essa parte da cidade e tal, e mostra bastante aquele momento que eles estavam vivendo. E a família adotiva dela, eles... Deixa eu tentar lembrar aqui. As palavras, na verdade. Eles trouxeram, acolheram, esconderam, na verdade, um judeu dentro da casa deles. E foi, assim, bem difícil para eles naquele momento. E acabou que o judeu foi
embora, depois foi pego também, mas é bem assim, a aula toda eu fiquei lembrando bastante desse livro, porque eu achei muito interessante mesmo, porque esse livro, ele retrata muito esse momento. Vejam só, vocês vão ter, assim, entender o direito, e aí já não, assim, não é um papel só meu. A gente vai trazer conceitos, vai trazer categorias, mas vocês vão perceber que entender o direito, ele depende muito da leitura que vocês fazem da própria sociedade. Então, assim, a Lisiana, é isso? Lisiane? Tiffany. Isso, a Lisiane está dizendo que lembrou da aula, ou fez lembrar, a aula fez lembrar um livro que ela leu, a menina que roubava livros. Vocês vão depender muito, não só de outra leitura, de uma leitura complementar, mas vocês vão depender muito de livro, de filme, de peça de teatro, de música. Essa capa aqui que eu coloquei, que fala das concepções clássicas de totalitarismo, é uma imagem que eu tirei daquele filme The Wall, de uma música do Pink Floyd. Então, assim, não tem como a gente compreender o mundo se a gente não tiver inserido nas variadas formas de entendê-lo. A gente vai entender o direito se a gente também estiver inserido nas várias formas que a gente tem para entender. A gente pode entender o direito através da música The Wall. A gente pode entender totalitarismo a partir do The Wall. E aí fica como sugestão também que vocês assistam um clipe do Pink Floyd chamado The Wall. Então, é uma crítica aos regimes totalitários. É uma crítica à formação de uma ideologia, de um pensamento único. Vocês vão perceber, vocês vão se entender à medida que vocês também vão percebendo assim a multidisciplinariedade do direito. Não tem como a gente conceber o direito se a gente não entender política ou não entender história. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está entendendo uma categoria política, entendendo o que é totalitarismo, e vocês vão perceber melhor à medida que vocês entendem a história, à medida que vocês entendem a arte, à medida que vocês entendem a música, à medida que vocês entendem o contexto em que foi colocado. Então, assim, essas recomendações externas, essas leituras complementares, elas são saudáveis demais para vocês. Principalmente a dessa época, a desse contexto. Por isso que eu vou sugerir para vocês que vocês deem uma lida, que vocês escutem no Spotify, esse programa chamado Ditadores. Eles vão mostrar aqui o perfil psicológico, o momento histórico e cultural em que nasceram, cresceram e se desenvolveram esses ditadores. Como é que foi a vida deles? Ele não vai traçar categorias políticas, ele não vai definir politicamente como a gente está definindo aqui. Mas é interessante que vocês entendam, porque vocês vão lembrar da aula. Vocês vão fazer esses links. Então é importante demais vocês entenderem o que é o totalitarismo. E o que é o totalitarismo, via de regra? É um regime de exceção, é um regime de governo republicano monárquico. E por quê? No regime monárquico, no regime republicano, no regime de um, no regime de muitos, a gente vai desdobrá-lo a partir do sistema. A gente vai desdobrar a partir do respeito às instituições, a gente vai desdobrá-lo a partir da participação política, do respeito à pluralidade, do respeito do diferente. Aqui não. No regime totalitário você só tem uma via. No regime totalitário você só tem uma linha de pensamento. No regime totalitário você só tem um partido. No regime totalitário você não tem instituições, você tem uma instituição. Quem é a instituição do nazismo? O Führer. A instituição do nazismo é o próprio Hitler. É a personificação do próprio regime. Enquanto em um regime democrático, enquanto em um regime na forma de governo republicano, na forma de governo monárquico, você tem uma série de instituições. Você tem poder judiciário, você tem poder executivo, você tem poder legislativo. Em um regime totalitário, não. Você tem a concentração de todos eles. Então, dá para você entender à medida que você passa a ler. Dá para você entender à medida que você passa a ler a própria história. Dá para você entender à medida que você lê a ciência política, o direito. Isso vai ser uma base muito importante para vocês. Para que vocês peguem direito constitucional e fiquem rindo assim, poxa, entendo de boa aqui o que seria
esse direito político que está me sendo dado aqui. Esse direito político, essa garantia que foi constituída aqui, na Constituição de 88, é proveniente disso aqui, olha. Reconhecer alguém e dar a ela dignidade pela sua condição humana, que é o princípio norteador e, em princípio, interpretativo da própria Constituição de 88, faz muito sentido para você, porque você sabe que você está em uma sociedade plural e que não é normal, não é aceitável que você ache normal a morte de um judeu porque ele é judeu. Você vai entender, você vai perceber que não é normal a morte de alguém porque ele é simplesmente negro. Você não vai aceitar com normalidade a morte de alguém porque ele simplesmente deseja se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Então, por que é que eu estou colocando? Porque você vai ver que, como princípio interpretativo da própria Constituição, surge um valor universal, a dignidade da pessoa humana. A condição de ser humano, ou o direito humano, ela surge como um valor universal indispensável dentro de uma sociedade plural e global. Isso só é possível quando a gente entende que já existiram regimes totalitários e que a gente não quer repetir a história na condição de tragédia. Dá para entender nessa perspectiva? Nem eu, nem você, a gente está disposto a repetir a história na forma de tragédia. Então, por que é interessante a gente compreender essa história? Porque você não vai querer repetir o passado. Você vai ser um ferrenho defensor dos ideais democráticos. Você vai ser um defensor dos ideais republicanos. Você vai ser um defensor da liberdade de imprensa. Você vai ser um defensor do seu direito político de votar e de ser votado. Você vai ser um defensor de um direito e de uma garantia fundamental de ter acesso à informação, de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação. Não tem como você entender o seu passado, conceber a quantidade de direitos que você tem, simplesmente pelo fato de ser humano, e você dizer que não quer eles. Dá para entender nessa perspectiva? Sim, professor. Fale. Professor. Pode falar. Professor, também tem um documentário na Netflix, que é o Círculo da Morte de Hitler. E todas essas características foram expostas hoje pelo senhor, né? Tá, conta tudinho lá, para quem quiser Vejam só. assistir, né? O que é que eu vou sugerir a vocês? Que à medida que vocês estejam sugerindo, que vocês façam, sabe o quê? Minha colega Lisiane, você aí, o Elvis, quem é que eu estou falando agora? Altemir. Altemir. Eu Altemir. quero que vocês compartilhem lá no grupo essas sugestões. Eu encontrei um livro aqui, a menina que procurava livros, era isso, Luziane? E eu vou disponibilizar aqui o arquivo. Por quê? Vou disponibilizar aqui o vídeo do Pink Floyd, vou compartilhar aqui com vocês, porque em alguma medida vai agregar essas leituras, esses áudios, esse caráter de complementariedade do assunto, ele é importante para a gente. A gente vai num caráter multidisciplinar, a gente vai complementando esses assuntos e vocês vão entendendo melhor. O assunto é totalitarismo, mas assistindo um documentário sobre Hitler pode ser que você entenda melhor. O assunto é totalitarismo. Escutando um podcast lá no Spotify pode ser que você entenda melhor. Pode ser que você entenda totalitarismo assistindo o pijama do menino, o menino do pijama listrado. O menino do pijama azul, salvo engano. Então, assim, vai ter uma série de documentários, de filmes, de livros que vão auxiliar vocês a entender esse momento da história e vai fazer com que vocês entendam aquilo que vem depois dessa história. Aquilo que a gente tem chamado de pós-guerra e aquelas amarras de um Estado constitucional que vai tentar garantir o mínimo existencial e o mínimo necessário para a subsistência da condição humana. Alguém tem mais interesse em sugerir mais alguma coisa, um livro, um filme, fazer mais alguma pergunta, alguma provocação? Nós temos aula até 10h30, né, se quiser. Ô, professor, para Alexandre, que está falando. Pode falar, Alexandre. Para que a gente evite um governo
totalitarista em uma democracia igual à nossa, igual a outros países, é não deixar com que um governo se perpetue no poder. Quando tiver eleições, sempre fazer mudança de partido, sempre optar por um partido diferente e não deixando com que aquele partido ganhe eleições após eleições, tipo os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre fazem mudanças radicais, né? Como a gente pensa que um partido vai ficar no poder, os americanos vão e mudam totalmente, né? Veja só, a alternância no poder é uma característica da República. A gente diferencia o monarquismo do republicanismo pela possibilidade de se alternar no poder. O que você coloca é que, mesmo alternando, ou mesmo dando líder, mude-se também a plataforma. Mude-se também a plataforma política. Então, se por algum momento da história o Partido dos Trabalhadores esteve no poder, é interessante que em outro momento fosse o PSDB, o PMDB, o PSL, o PL. Então, assim, eu entendo o que você está colocando. E a alternância no poder é uma característica da forma de governo republicano. Isso é interessante você colocar. Mostra que você entendeu o que é forma de governo e o que é sistema de governo também. Isso evita bastante, porque uma pessoa que está no poder ela pode se perpetuar a partir das práticas que vão ser normais, vão ser aceitas. Então, normal seria que a gente não perpetuasse um partido político, um político ali no poder, a gente não tivesse reeleições indefinidas. Tem uma obra de um cara chamado Yashamon, que é O Povo contra a Democracia. E ele vai colocar que existem características de prejuízo democrático, onde o povo se comporta de forma a minar a democracia, na medida em que eles aceitam mudanças no jogo democrático para permitir que pessoas se perpetuem no poder. O Yashamon, que é um cientista político de Harvard, salvo engano, e ele vai colocar que aqui pertinho, se eu não estiver enganado, no Peru, ele vai colocar que é no Peru, não é no Peru, onde Evo Morales era o presidente. Vamos me recordando aí, gente. Na Bolívia. Na Bolívia. Na Bolívia, ele disse que Evo Morales ele teve reiteradas práticas de mudança do jogo democrático para se perpetuar no poder. Então, você percebe que uma das características do sistema republicano, ou da forma de governo republicano, é o quê? A alternância. Se existe um governante que quer permanecer no poder, mudando as regras do jogo, o que é isso? É uma quebra dos princípios republicanos, no mínimo. Isso vai minar a democracia? Vai também. Mas como é que Evo Morales conseguiu isso na Bolívia? Alterando a Constituição. E como é que ele fazia isso? Consultando a maioria. Então ele tinha uma maioria na qual ele consultava e que a maioria dizia, não, pode mudar a Constituição. Mude a Constituição para permitir uma terceira reeleição. Ou então mude a Constituição e diga que a Constituição é nova. Nessa perspectiva, você não está sendo reeleito, você está sendo eleito pela primeira vez. Porque existe uma nova ordem constitucional. E aí você pode, numa quarta vez, disputar uma reeleição. Então, o que é que ele fez? Ele consultava a população a respeito da possibilidade de alterar a Constituição, ele mudava as regras do jogo democrático, e ele foi para quase 4 mandatos como presidente da República. Então, nessa perspectiva, como é que ele foi para os 4 mandatos? Consultando o povo. O povo alterando e permitindo. Era a totalidade da população? Não. Era a maioria. Nessa perspectiva, Yashamon que vai dizer que o povo estava jogando contra a própria democracia. Havia ali uma ditadura da maioria. E nem sempre você tem uma maioria participando politicamente consiste em ter qualidade da democracia. Então, o que é que a gente coloca? Que quem ganhou governa para ganhadores e perdedores. Quem perdeu tem que aceitar a derrota. Percebe? E tem que se manter nos níveis de fiscalização. A possibilidade de se alternar no poder é uma característica primais da República. A possibilidade de manutenção
pode beirar o totalitarismo, o autoritarismo, o absolutismo. Não é normal e não é natural que a gente venha defender reeleições indeterminadas ou perpetuação no poder. Beleza, Alexandre? Entendido. Entendido, professor. Vocês vão querer finalizar agora? Ou vocês querem perguntar mais alguma coisa? Fique à vontade, viu, gente? Nossa aula é até 10h30, se quiser ir até 11, 12. Eu vou entender que você... Oi. Gisele, eu vou deixar para André. fazer uma pergunta para finalizar a gravação. Não, pode fazer, cara. Porque ela é voltada em outra área. Tem problema não. Bom, então vai um agora. Voltado ao assunto que a gente estava citando na aula. A construção do Muro de Berlim foi uma forma de atuação do totalitarismo? Em alguma medida, sim. Porque quando a antiga União Soviética acaba adentrando ali a Alemanha, acaba saindo vencedora, ela acaba de fato dividindo entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E na Alemanha Oriental há uma imposição de uma política comunista de fato. Então, assim, houve uma divisão de fato ali. Houve uma imposição de uma política totalitária, de uma extensão de uma política totalitária, a partir do regime da antiga União Soviética. Em alguma medida há uma continuação. Não sei quem era o governante à época, mas há uma extensão, em alguma medida totalitária, autoritária, que restringia os limites, né, na verdade. Aquilo que foi conquistado pelos soviéticos e tal, ficou por conta da própria Alemanha que perdeu a guerra. A gente só vai rachar isso aí lá em 80, né, na década de 80. Eu acho que a minha internet aqui está dando sinais de que está com problema. Estou com má qualidade na rede. Não sei se vocês estão me escutando ainda. Vocês estão me escutando? Sim. Professor. Sim. Então, assim, em alguma medida, a extensão de um regime ditatorial, não sei se a gente tem como enquadrar em totalitário, mas é um regime autoritário. No lado oriental, no lado da União, no lado comunista da coisa, lá na Alemanha, existia um regime próximo de um regime autoritário. Não sei se a época ainda se perpetuava ainda um regime totalitário, porque a gente vai definir regimes totalitários a partir de alguns expoentes, como Lenin, como o Hitler e a partir do Benito Mussolini. Beleza? Eu vou parar a gravação. Eu ainda vou dar aqui, abrir a oportunidade para mais duas, três perguntas, se alguém quiser. E após parar a gravação, quem quiser também ficar livre para sair, tá tranquilo. Beleza? Beleza. Aí eu vou fazer outra pergunta.